Questão 26, item 32. Se Z1 e Z2 são números complexos, então a forma polar do número Z1 dividido por Z2 pode ser representada por tantantan. Então, antigamente, quando a UFSC cobrava operações, né, soma, multiplicação, divisão, potenciação, sobre números complexos, ela fazia isso no número complexo em forma algébrica. Só que agora, mais recentemente, ela tem aumentado o nível da prova e ela está cobrando também essas operações na forma trigonométrica, na forma polar. Então, o que a gente tem que fazer essa questão? Ele me deu dois números, Z1 e Z2, ambos na forma algébrica. Eu vou ter que converter eles para a forma trigonométrica, para a forma polar, e daí sim poder fazer essa divisão de Z1 por Z2 para comparar com aquele resultado no comando da questão, para ver se bate, se não bate, se é igual, se não é igual. Então, como é que a gente começa? Como é que a gente vai fazer para converter Z1 para a forma trigonométrica? Então, eu tenho um plano complexo, que é o plano de Argand-Gauss, que ele tem um eixo do x, que seria o eixo que eu vou plotar, que eu vou colocar a parte real do número complexo, e eu tenho o eixo y, que seria o eixo da parte imaginária do número complexo, onde eu vou colocar essa parte imaginária, aquela que fica na frente do i. Então, eu tenho um número complexo da forma a mais bi, que é o número na forma algébrica, que no nosso caso Z1 é menos 2 mais 2i, e eu vou plotar no gráfico. O menos 2 vai no eixo do x, que é a parte real, e o mais 2 vai no eixo do y, que é a parte imaginária. Daí eu vou traçar um ponto. E o que é um ponto? O ponto ele é formado por duas coordenadas. A primeira coordenada, menos 2, que é o nosso x, que é o nosso par ordenado, e a segunda coordenada é o 2, que é o y, a parte real, a parte imaginária. E depois que eu achei esse ponto, eu vou traçar um vetor, que vai ter início na origem do plano complexo, no 0, 0, até esse ponto. Esse vetor vai representar o que a gente chama de módulo do número complexo. E ele vai formar um ângulo com o eixo do x. Esse ângulo θ que vai formar, na verdade, é o argumento do número complexo. Então, quando eu for converter o número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, eu vou precisar dessas duas informações, do módulo do número complexo e do argumento do número complexo. Como é que eu calculo o módulo? Eu vou imaginar que aquele vetor, que o módulo do número complexo, ele vai formar um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, porque ele vai formar um ângulo reto. Aí vem o nosso conhecimento de trigonometria, né? Já que eu estou transformando o número na forma trigonométrica, eu vou puxar esses conhecimentos para ajudar. E como é que eu faço para calcular esse vetor? É como, entre aspas, ele fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo. E como é que eu calculo isso? Através do teorema de Pitágoras. Então, eu vou pegar o módulo do meu número complexo vai ser igual à raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Eu só vou substituir os valores e desenvolver a conta. Eu vou chegar que o meu Z1, meu módulo do número complexo, é igual a 2 raiz de 2. Mas mais para frente, eu vou ver que essa não vai ser necessariamente a notação que eu vou utilizar para representar, para reescrever o número complexo na forma trigonométrica. Eu vou substituir o módulo do número complexo pela letra grega ρ. Então, tem que ficar gravado que o módulo do número complexo é igual a ρ, que no caso, nesse número, é 2 raiz de 2. Aí a gente vai calcular agora o ângulo. Como é que eu calculo isso? Eu posso calcular tanto usando o seno quanto usando o cosseno. Como é que fica isso? O seno na trigonometria a gente sabe que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso específico, o cateto oposto vai ser a projeção do nosso vetor no eixo do y, no eixo da parte imaginária. E a nossa hipotenusa vai ser o próprio módulo do número complexo. Então eu só tenho que substituir os valores. O cateto oposto seria o meu y, que é a parte
imaginária, que é o 2, dividido pelo módulo, que eu calculei no slide anterior. Desenvolvendo isso, eu vou chegar que o meu seno vai ser raiz de 2 sobre 2. Ou eu posso fazer utilizando o cosseno também. O cosseno, lá da trigonometria, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente vai ser a projeção do vetor no eixo x. Esse vai ser o meu cosseno. E, novamente, a minha hipotenusa seria o próprio módulo do número complexo, o 2 raiz de 2. Então, substituindo o cateto adjacente por menos 2, que é a parte real do meu número complexo, e colocando o módulo de 2 raiz de 2, a gente vai desenvolver e a gente vai chegar no cosseno de θ igual a menos raiz de 2 sobre 2. O que vale a pena observar? O meu seno é positivo e o meu cosseno é negativo. Isso indica que o meu ângulo, o meu arco, ele está no segundo quadrante, porque no segundo quadrante o seno do ângulo é positivo e o cosseno do ângulo é negativo. Então a gente continua com a função inversa. Qual arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? Ou ainda, qual arco cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2? Aí na hora que a gente consulta a tabela, a gente vai ver que esse arco, esse ângulo, é o ângulo de 135 graus, ou em radianos, 3π sobre 4. Então é um ângulo que realmente está no segundo quadrante. Então eu já achei o meu módulo e já achei o meu argumento. Agora eu vou representar esse número complexo na forma trigonométrica. Eu tenho que o meu ρ é igual a 2 raiz de 2, coloquei no gráfico. Eu tenho que o meu argumento é 135 graus, coloquei no gráfico. A minha fórmula é essa, a fórmula do número na forma polar, é só substituir os valores. Se o meu Z1 é menos 2 mais 2i, na forma trigonométrica ele vai ficar assim. Primeiro, em laranja, eu tenho o ρ, que é o 2 raiz de 2, e em amarelo é o arco, é o ângulo, que pode estar tanto em radianos quanto em graus. No caso, nessa questão específica, como o comando da questão deu o resultado em graus, a gente vai focar na parte de baixo, na resolução em graus. Agora a gente vai fazer isso com o segundo número complexo, o Z2. Então a gente começa, agora um pouquinho mais rápido. Eu tenho um número complexo na forma A mais BI, parte real, parte imaginária. Plotei no gráfico, parte imaginária no eixo do Y, parte real no eixo do X. Peguei, achei um ponto. Desse ponto, eu vou traçar um vetor. Esse vetor vai ser o meu módulo do número complexo, que vai formar um ângulo com o eixo do x. Esse ângulo eu vou chamar de argumento. Para descobrir o módulo, eu vou pegar e aplicar Pitágoras, vou substituir os valores, parte real, parte imaginária, e vou desenvolver. Lembrando que o módulo do número eu também vou representar pela letra ρ. Nesse número complexo, o nosso ρ é raiz de 2. Continuamos. Para descobrir o argumento, eu posso usar tanto seno quanto cosseno. Se eu for usar o seno, eu lembro que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cateto oposto vai ser a parte imaginária, porque o cateto oposto é a projeção do vetor sobre o eixo do y. E a hipotenusa seria o próprio valor do módulo do número complexo, que é aquele vetor que a gente calculou. Simplifica. O cosseno seria o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é a projeção do vetor sobre o eixo do x, que é a parte dos reais. Então eu posso simplesmente substituir pela parte real do número complexo, dividindo pela hipotenusa, que a gente já viu que é o módulo do número complexo. Simplifica, cheguei no valor. E para descobrir o ângulo, eu vou usar a função inversa, arco de seno e arco de cosseno. Arco de seno me diz qual arco, qual ângulo, cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Ou qual arco, qual ângulo, cujo cosseno é menos 1 sobre 2. E aí, consultando a tabela, eu vou descobrir que esse ângulo, esse argumento, é 120 graus ou 2π sobre 3 radianos. E aí é só substituir os valores no número. Eu tenho que o meu ρ é raiz de 2, coloquei no gráfico. Eu tenho que o meu θ é 120 graus, também coloquei no gráfico. Eu tenho a minha fórmula de número complexo e eu tenho o meu número complexo Z2.
só substituir os valores de ρ e do arco que a gente já descobriu. Eu vou ter que o meu número complexo 2 é igual a raiz de 2, que multiplica cosseno de 120 graus, mais i vezes seno de 120 graus. Já converti o Z1 e o Z2 na forma trigonométrica, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a operação de divisão de número complexo. Dividir o número complexo na forma trigonométrica, na forma polar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir o ρ do primeiro pelo o ρ do segundo e vou ter que subtrair os ângulos, os argumentos. Então também, se tu souber isso de cabeça, é só colocar na forma. Eu posso fazer isso tanto na forma trigonométrica em radianos, quanto na forma trigonométrica em graus. Então, primeiro em radianos. Eu tenho o Z1, o Z2. Vou dividir Z1 por Z2. Nota que dividi o ρ e subtrair os arcos. Eu tenho 2 raiz de 2 sobre raiz de 2, que é o meu ρ. Cortei, cheguei em 2. E o arco, que é 3π sobre 4, menos 2π sobre 3, ele vai me sobrar um arco em π sobre 12 radianos. Guarda isso. Ou eu posso fazer também em graus. Eu tenho meu Z1, eu tenho Z2, divido o meu ρ do primeiro pelo ρ do segundo e subtraio os ângulos. Eu vou ter que 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 é 2, e o meu argumento, meu ângulo de 135 menos 120 vai dar 15 graus. Comparando com o resultado que ele deu no enunciado, no comando da questão, eu vejo que o meu resultado deu 15 graus e no comando da questão deu 45 graus. Portanto, a proposição 32 está incorreta.